Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho para a gente começar. Só mais um minutinho. Bem, pessoal, chegamos finalmente ao último mês de aula. Finalmente chegou dezembro, não é? Deste ano que passou de forma muito arrastada. E agora, nesta reta final, as atividades avaliativas já foram todas consumadas. Resta apenas a prova de segunda chamada para aqueles que não fizeram algumas das avaliações durante o ano corrente, né? E aqueles alunos que eventualmente ficarem em recuperação. Infelizmente, há alunos que vão para a recuperação. Então, não sei se vocês acessaram, mas nós já estamos aqui com as notas finalizadas. As notas totais. Vocês têm acesso às notas totais? Não sei, professor. Acho que sim, tá lá no site lá. Oi? Eu acho que deve Acho ter que na tá lá escola no web. site. Ah, você viu no site, Wambembe? Eu não vi ainda, mas eu acho que deve ter. Totais não, quando eu vi ainda faltavam algumas. Não, eu falo total da disciplina. Ah, sim, consigo ver sim, tá lá, resultados gerais. Isso. Ah, então certo. Então nós tivemos aqui na turma boas notas. Evidente que ao longo do ano letivo nem todos os alunos participaram de todas as aulas, não é?
houve um grupo que participou, assim, houve um grupo que participou com mais assiduidade, outros participaram às vezes, outras vezes faltaram, né? Mas eu tenho a impressão de que, de modo geral, aqueles alunos que participaram com mais assiduidade demonstraram empenho. Então, dessas notas todas, merece destaque, como sempre, a Gabriele, né? Ela não está aí hoje, mas tirou a nota 87, né? Uma nota boa. Já foi minha aluna em anos anteriores e também sempre tirava notas excelentes. E também, surpreendentemente, o Gabriel Amaral também tirou 81, e eu jamais imaginaria isso, porque o Gabriel não era um aluno muito focado, né? Mas ele se mostrou um aluno muito dedicado agora neste ensino remoto emergencial, né? Então, demonstrou bastante seriedade e muito compromisso. Fiquei muito satisfeito com o desempenho do Gabriel Amaral, né? Olha que um videogame longe do aluno não faz, né? Então, parabéns, Gabriel Amaral e Gabriele, que não está aí. Os demais também estão de parabéns, né? Porque eu espero que vocês continuem no colégio ano que vem. Vocês vão continuar? Aham, eu vou. Pois é, espero que continue no colégio ano que vem, que seria um prazer continuar tendo aula com vocês. Alunos muito... Essa turma do segundo ano, gente, tem alunos muito bons, vários alunos. Então, é uma turma que tem muito potencial. Quando eu dei aula para essa turma no 9º ano, eu já observava esse potencial. Então, esperemos que no 3º ano, com mais maturidade, felizmente, tomara, né, no ensino presencial, vocês continuem focados, interessados, porque a gente observa que há potencial aqui, né, aí nesta turma para um bom êxito nos exames de vestibular, Enem e outras provas de ingresso no ensino superior. Então, os outros alunos também merecem destaque, mas, sobretudo, esses dois. Né, Gabriele? Que obtiveram... Estava falando de você aqui. Coisa boa, coisa ruim. Boa, falando que você tirou a maior nota, né, 87, né? Primeira vez que você tira uma nota alta assim. E o Gabriel também estava mencionando. Se fosse no ensino presencial, eu levaria lembrança para os alunos, mas nós estamos à distância, né? Aí fica inviável fazer isso. Bem, então vamos aproveitar o tempo agora e fazer a correção da prova. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Então, vamos observar. Essa primeira questão se baseia no conceito de intertextualidade. E é para a gente identificar qual tipo de intertextualidade ocorre aqui. Eu tomei o cuidado, nesta etapa, de criar questões, que eu tinha observado muita cola nas provas, né? E não é só aqui, não. Dou aula na faculdade também, os alunos estão colando. E lá mais ainda. Então, por conta disso, eu agora estou elaborando questões, de modo que o aluno não ache na internet, né? Então, essa aqui foi uma questão que eu elaborei.
Que tipo de intertextualidade ocorre aqui? Nós sabemos que há vários tipos de intertextualidade. Entre elas, nós temos a paráfrase, nós temos a paródia, temos o pastiche, temos a citação direta, temos a referência. São vários tipos, são vários modos com os quais eu posso, no meu texto, utilizar outro texto que já existe. Evidentemente que essa imagem aqui faz referência à teoria da evolução do Charles Darwin, né? Então, nós temos aqui, existe a ideia de que a vida nasce da água, né? Então, nós temos as primeiras formas de vida que vão dar seguimento até chegar ao humanoide. E, logo em seguida, é o homem jogando lixo na água. Ou seja, o homem, veja que o término do ciclo é o homem, o bicho sai da água, quer dizer, a vida sai da água, e ela, ao final das contas, polui a água de onde a própria vida, em tese, surgiria. Então, na verdade, aqui há uma crítica, não é? Se há uma crítica, só pode ser uma forma de intertextualidade, que é a paródia. A paródia tem um caráter crítico. Está parodiando a teoria da evolução. Por quê? Está mostrando que de evolução só tem nome, né? O homem, em vez de melhorar, está piorando. É claro que a ideia de evolução não presume melhoria, né? A ideia biológica presume, porque evolução nem sempre significa coisa positiva. Se uma pessoa tem uma doença, um câncer, por exemplo, é comum dizer que o câncer está evoluindo, mas não é algo positivo, não é? Então, evoluir significa transformar-se para uma etapa posterior. Então, essa evolução aqui não implicou evolução no sentido de melhoria. Agora, temos aqui na questão 2 um poema escrito por Alfonso de Guimarães. Vejam esse poema que bonito. Hão de chorar por ela os cinamomos, são plantas, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que escolhia. Então, aqui, o eu lírico faz um presságio, um prenúncio de que as flores vão chorar e cair, né? As laranjas vão cair dos laranjais, ao se lembrarem daquela que colhia essas laranjas. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela morreu silente e fria, ou seja, silenciosamente fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. Deixa eu ver, alguém fez um comentário aqui. Sim. Pessoal, a nota do show de talentos eu fui colocando junto com outras notas, porque não há um espaço específico para essa nota, certo? Então, quem participou do show de talentos, não foram muitos, eu acrescentei as outras notas. Então, vamos continuar aqui na segunda estrofe. Hão de chorar a irmã que lhe sorria. Então, tudo vai chorar a perda dessa pessoa. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Que bonito, então. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Veja que bonito bonito esse poema. É um poema que trata de qual assunto? Qual é o tema desse poema?
Eu acho que é a morte. Isso, é a morte. O tema é uma moça que morreu, né? Isso, muito bem, Eduarda. É a moça que morreu. E é engraçado que o eu lírico, possivelmente um homem, diz o seguinte, que os anjos lá no céu vão dizer, pensando em mim, ou seja, nele, porque não vieram juntos. Então ele queria ter morrido junto com ela, né? Vejam que é um poema que foge um pouco da tradição literária na qual ele está ligado, né? Por quê? Esse poema pertence a qual movimento literário? É o simbolismo, porque Alfonso de Guimarães é um dos ícones do simbolismo, mas é um dos poucos poemas simbolistas que trata de sentimento, apesar de não ser tão declarado assim, mas você tem aqui um certo pesar pela morte da pessoa amada, seja ela aqui, no caso, ou uma irmã, ou uma namorada que morreu. É muito comum fazer poemas quando alguém morre, né? Claro que é triste, mas é uma homenagem. E, principalmente, no caso aqui, dá para perceber que morreu uma moça virgem, né? No imaginário católico, quando uma criança morre, ou quando morre uma moça virgem, acredita-se que eles vão direto para o céu. Por isso a criança é enterrada em caixãozinho branco, né? E a virgem também em caixão branco. Então vamos agora a essa questão 3. Em relação ao tema abordado, o soneto da questão anterior aproxima-se de qual gênero lírico? Nós sabemos que o gênero lírico envolve todos aqueles textos que são baseados em versos, em estrofes, rimas, ou seja, tudo aquilo que está ligado à recitação ou ao canto. Seria, então, uma balada? O que é uma balada? É uma música que conta uma história. Não é. É uma écloga. Écloga é um poema campestre. Não sei se vocês já estudaram no primeiro ano, as cantigas de amigo, né? Ai, ondas do mar de Vigo, se viste, meu amigo. Ó pinho, se viste, meu amado, não sei o quê. Aquilo é écloga, são canções e poemas típicos do campo rural. Não é este caso. É uma elegia. O que é uma elegia? É um poema fúnebre, dedicado à morte de alguém. Com certeza é uma elegia, não é? Um poema sobre a morte. É um epitalâmio? Não. Epitalâmio é um poema dedicado aos noivos durante as bodas, o casamento. É um idílio? Não. Idílio é um poema de amor, também campestre, né? Então, desses gêneros líricos aqui, o único que se encaixa nesse poema é a elegia. Vamos agora à questão 4. As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal, usada entre avó e neto, neste texto é. Então, nós temos aqui a ideia de variação da linguagem durante as situações de uso, de comunicação. Gente, a língua é tão variada, a língua portuguesa, como qualquer outra língua, é tão rica, e as pessoas usufruem dessa língua
de forma tão criativa, de modo também que socialmente e culturalmente uma mesma palavra se desdobra a vários significados, que é muito interessante. Um exemplo são as gírias. Desde que eu moro em Belo Horizonte, várias gírias surgiram, sumiram, surgem outras, e do nada uma gíria surge, e de repente todo mundo está falando aquela gíria. Mas eu me recordo aqui, recentemente, eu estava num fórum de discussão, desses fóruns de internet, e uma pessoa fez uma pergunta que não cabia naquele momento, pelo menos na minha opinião. Eram esses grupos de Telegram em que você conversa com as pessoas sobre assuntos variados, né? Futebol, videogame, música. E, de repente, uma pessoa postou o seguinte anúncio: eu compro chá, quem tem para vender? Eu achei super estranho aquilo. Não entendi, achei fora de contexto aquela digamos, aquele anúncio, não é? E aí, mas ignorei. Aí depois a pessoa postou de novo essa frase, esse anúncio: eu compro chá, alguém tem para vender? E aí eu perguntei a um amigo meu o que é chá, assim, que é isso? É alguma gíria? Aí ele me explicou o que é. Aí que eu fui entender. Então veja como as pessoas se apropriam da língua de forma muitas vezes secreta, para que somente aquelas que participam daquele tipo de comunidade entendem, e aí essas pessoas se resguardam, né, de qualquer juízo crítico ou de qualquer penalidade com relação ao que falam. Alguém sabia dessa gíria? Não? Dá bem. A Gabriele sabia. Pois é, eu não sabia. Então, falando sobre esse uso oral da linguagem, que tem essas marcas de adaptação, uma das marcas linguísticas dessa conversa entre o avô e o neto é qual? Vamos ver. O título é Enquanto Isso na Amazônia em 2059. Aí o velho diz: árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Que barato, vovô. Vejam aqui que é uma crítica à poluição, à degradação ambiental. É um museu arqueológico e nós temos uma árvore exibida no museu. E o avô, que nessa época vai ter a idade de vocês, diz, né, olha aqui, isso aqui que é a árvore, ó. Então, o que o avô faz para adaptar a linguagem para a oralidade? A opção pelo emprego da forma verbal era em lugar de foi. A ausência de artigo antes da palavra árvore. O emprego da redução tá em lugar da forma verbal está. Sim. Em vez de está, você diz tá. Em vez de estou, tô. Em vez de estamos, tamo. É uma abreviação tipicamente oral. E não há problema em utilizar essa forma. O que não se pode é fazer isso em um texto escrito, né? O que o professor costuma chamar atenção não é pelo fato... Houve uma época em que os professores corrigiam os alunos, eu ainda sou dessa época, na fala. Isso não é adequado de se fazer mais, porque a fala tem uma licença, ela tem uma liberdade contextual. Então, se você está em um ambiente familiar, em um ambiente entre amigos, não há problema nenhum em dizer tô, tamo, tá.
Agora, o que você não pode fazer é utilizar esse mesmo tipo de linguagem em uma situação formal. Então, havia um certo autoritarismo quando eu estudava, de modo que os professores corrigiam a gente mesmo com um ar até de arrogância, né? Hoje em dia não se pode fazer isso, eu concordo plenamente. Então, o que se destaca aqui é exatamente essa abreviação, que é tão comum na linguagem oral. Essa questão 5 é para nós assinalarmos uma afirmação que não se refere corretamente ao simbolismo. Das escolas literárias do século XIX, como eu já disse, o simbolismo é a mais complexa e a mais estranha também. Então vejamos o que se diz do simbolismo. Surgido da inteligência europeia, afirmou-se como uma oposição vigorosa ao triunfo do fato e das coisas sobre o sujeito. Isso é verdade porque o século XIX, como nenhum outro momento na história, foi o século das grandes certezas científicas. Então, você tinha Darwin, que explicava tudo. Você tinha Freud, que explicava tudo. Você tinha Comte, que explicava tudo. Então, a ciência dava conta de tudo. Quer dizer, entre aspas, né? Então, diante de tantas certezas científicas, alguns artistas ficaram incomodados com aquilo. Então, eles resolveram fazer uma arte obscura, uma arte enigmática. Então, essa é uma explicação correta para o simbolismo. Segunda, é uma reação às correntes analíticas e a estilos literários objetivos que proliferaram na segunda metade do século XIX. Isso também é correto. O que ocorreu na segunda metade do século XIX? O surgimento do realismo e do naturalismo. Tanto o realismo quanto o naturalismo fazem crítica social. Qual a diferença entre o realismo e o naturalismo? Quem sabe dizer? Em termos de foco. Ninguém se lembra? Cada um foca uma coisa. Alguém respondeu. Tomara que seja a resposta certa. A pessoa respondeu que não lembra. Gente, veja, o realismo criticava o quê? A burguesia. Então fazia uma crítica social à burguesia. E o naturalismo? Fazia uma crítica a quê? Era a burguesia? Não era a burguesia. Era a quê? Qual era a crítica que o naturalismo fazia? A qual grupo? Gente, o naturalismo criticava os pobres, as pessoas feias, as pessoas que moravam em lugares desprivilegiados. Era extremamente preconceituoso o naturalismo, né? Então, é o cortiço, é o afrodescendente, é a prostituta. Então, são pessoas socialmente marginalizadas que o naturalismo critica, para mostrar que essas pessoas têm degenerescências natas, elas são fadadas a ter comportamentos
degenerados, digamos assim. Então, vamos ver. Os cultores desse estilo tinham a aspiração de integrar a poesia na vida cósmica, privilégio que tradicionalmente coube à religião e à filosofia. Isso é verdade, porque até então somente a filosofia e a religião lidavam com questões sobrenaturais. Agora, a poesia simbolista também lida com o sobrenatural. As posturas estéticas do período almejavam a apreensão direta de valores transcendentais, como o bem, o verdadeiro e o sagrado. Isso é mentira. Primeiro, o simbolismo não tem objetivo de valor transcendental. Não trabalha com essas noções de bem, de verdadeiro e de sagrado. Não há esse enfoque. Na verdade, foca só coisa ruim. E converge para ideais antirromânticos, abrindo caminho para o exercício de uma outra linguagem, mais aderente aos sentidos e aos objetos? Sim. O simbolismo evoca os sentidos. Temos aqui nessa questão 6 um texto cujo título é O Exercício da Crônica. Nesta questão, você não precisa ler o texto. Não precisa ler o texto. Basta vir aqui no enunciado. Nesse trecho, Vinícius de Moraes exercita a crônica para pensá-la como gênero e prática. Do ponto de vista dele, cabe ao cronista criar fatos para a sua imaginação, reproduzir as notícias de jornais, escrever em linguagem coloquial, construir personagens verossímeis ou ressignificar o cotidiano pela escrita. A crônica faz exatamente isso. O que é a crônica? O que é a crônica? É um texto no qual o escritor apanha um fato real, cotidiano, e escreve sobre ele de forma criativa. Então, a crônica ela tem uma base real no cotidiano. Não é simplesmente uma notícia, né? Ela é uma notícia, porém escrita de forma mais despojada, mais divertida, mais interessante. Por isso a gente diz que a crônica é um gênero híbrido, porque ela tem um pouco de jornal e tem um pouco de literatura. Bem, essa imagem aqui eu já havia passado para vocês, que é a imagem de Olímpia, que era uma cortesã europeia. A qual movimento estético literário essa imagem está ligada? Pelas características. Como é que você faz para analisar uma imagem? Olhar todos os detalhes. Você tem aqui, primeiro, você tem aqui uma relação de classe, em que há uma mulher branca e uma mulher negra que a serve. Se estamos falando em relação de classe, qual é o movimento literário que mais enfoca as questões de classe? Diferenças de classe? É o realismo, porque vai enfocar a burguesia e, claro, os seus agregados. Então, é o realismo. Além disso, você tem aqui uma mulher ociosa. O que é uma mulher ociosa? À toa, sem nada para fazer. É tipicamente realista. Eles tinham muito preconceito com relação à mulher. Então, é como se a mulher não ficasse à toa em casa o dia todo, somente cosendo, lendo um livro e pensando besteira. Então, essa visão dessa mulher lânguida é tipicamente realista. Além disso, ela está nua e ela recebe flores de homens. Significa que ela é uma cortesã, também tipicamente realista. E se no lugar dessa moça branca, rica, fosse uma cama bem simples, pobre, essa mulher não fosse branca
e essa mulher não fosse rica, mas ela estivesse nessa mesma situação, deitada, nua e recebendo flores, aí seria uma crítica naturalista, porque é o naturalismo que foca as pessoas mais pobres, né? Então, essa é a diferença entre realismo e naturalismo. Não pode esquecer. Essa questão 8 trata de uma cena de Machado de Assis, em que o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. É o personagem Fortunato, né? Trata-se de uma cena de velório. Veja, Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Então já vê que é uma mulher. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Então, na verdade, Fortunato, ele vê Garcia beijando a defunta, que era a mulher do próprio Fortunato. Então, ele vê o amante se despedindo da mulher que ele amava. Então, claro, Fortunato, como é que ele vai reagir ao ver que a sua mulher, morta, está sendo beijada pelo amante dela? Então, entretanto, Garcia inclinou-se ainda mais para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral do que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Ou seja, ele tem aqui nessa situação de velório uma espécie de vingança, porque ele foi traído pela mulher, essa mulher morreu e o amante dela está à beira do caixão chorando. Então, a reação de Fortunato é de prazer. Veja que nós estamos no realismo. O que ocorre no realismo? As pessoas não têm sentimentos. As pessoas são cruéis, né? Então, qual é a opção correta aqui? É o prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Ele sente um enorme prazer ao ver o rival sofrer. Aqui, essa questão critica o processo de produção agrícola, né? Então, aqui a resposta é sobre o uso de agrotóxicos. Eu não consigo ler aqui agora, meus óculos não estão bons. E a número 10 tem dois textos, na medida em que o comentário do texto 2 sobre o texto 1 invoca a mobilização da língua oral, que em determinados contextos, o que acontece com essa língua oral? Ela reforça comportamentos e padrões culturais. Bem, não dá tempo de fazer essa questão. Se alguém tiver dificuldade ou dúvida, me avise na próxima aula que a gente faz. Então, eu aguardo vocês na quinta-feira. O prazo nosso já está esgotado aqui. Aguardo vocês na quinta-feira. E boa semana a todas e a todos. Tchau.